Após uma viagem para visitar o oeste do seu reino, o rei Mu da dinastia Zhou foi apresentado um curioso artífice e inventor. O rei perguntou ao artífice o que ele poderia fazer pelo rei. Eu poderia fazer tudo o que o rei quisesse, mas eu já possuo uma criação pronta que eu gostaria de mostrar. O rei então requisitou que ele trouxesse a sua criação no dia seguinte. No dia seguinte, o artífice retornou à presença do rei trazendo consigo um outro homem. Então o rei perguntou: quem é esse homem lhe acompanhando? Essa, meu caro rei, é a minha própria invenção, e ela é capaz de cantar e atuar. Em seguida ele demonstrou as capacidades da outra figura humana que acompanhava ele. E ao tocar o seu queixo, o acompanhante cantou uma bela música. Ao tocar a sua mão, a figura fez uma série de gestos numa apresentação precisa. O olhar do rei foi de encanto justamente para a raiva. O rei começou a duvidar que uma criação tão impressionante pudesse ser de fato real. Então ele desafiou o artífice a provar que a sua invenção era de fato uma criação sua, e não uma pessoa usando zombar do próprio rei. Temendo pela sua vida, o artífice se dispôs a desmontar o seu companheiro, e removeu os seus dentes e línguas, cabelos e dedos, corações e outros órgãos, todos feitos precisamente com couro, madeira, tinta e cola. Extasiado pela comprovação das habilidades do artífice, o próprio rei questionou: teriam as capacidades humanas alcançadas aquelas do autor da natureza? Essa história foi contada no texto Iliese, no 3º século antes da Era Comum. Essa história é um relato antigo de uma criatura autônoma feita de partes mecânicas, o que hoje nós conhecemos como um robô. O texto Iliese é importante para o taoísmo, uma das principais religiões da China. E esse conto sobre o robô que impressionou o rei Mu é lido como uma defesa da ideia de naturalismo, que basicamente diz que nós humanos não somos tão diferentes de máquinas, apenas feitos de outras partes. A ideia de refletir sobre as capacidades humanas através de criações mecânicas não é nova. O deus grego Hefestos tinha servos mecânicos, e o próprio Leonardo da Vinci, um estudioso do corpo humano, tinha planos esquemáticos para um robô humanoide. Em resumo, a ideia de robôs é antiga, e costumam representar ou grandes feitos de engenharia e trabalhos mecânicos, ou servirem de alusões a questões filosóficas que nos fazem questionar sobre a nossa própria humanidade. Se algo pode fazer tudo o que nós fazemos, mas ser feito de engrenagens metálicas, então o que somos nós? E por mais que essa questão filosófica seja interessante, o tempo nos mostrou que a nossa relação com robôs seria muito diferente do que havia na imaginação dos nossos antepassados há milênios atrás. Antes de entender como funciona a relação entre nós e os robôs, eu preciso responder duas perguntas. A primeira, o que é um robô? E a segunda, por que eles são assim e não assim? Então se sentem confortavelmente porque nós vamos começar. Primeira resposta, o que é um robô? A verdade é que não existe uma resposta boa. O que existem são diversas respostas úteis para definir o que é um robô para a linguagem, que seria algo do tipo uma máquina que pode agir de forma autônoma. Só que a diversidade de objetos autônomos ou quase autônomos que nós convivemos hoje é enorme. O seu celular, por exemplo, é capaz de controlar uma playlist de música sozinho, mas a maioria de nós não consideraria o nosso celular um robô. Além disso, essa resposta de dicionário não nos ajuda a construir um robô. O que exatamente nós precisamos para criar um? E o que eles podem ou não podem fazer? No consenso atual, um robô precisa de 3 coisas. A primeira é a capacidade de perceber o mundo, depois a capacidade de tomar alguma decisão sobre o que ele está percebendo, e a terceira é a capacidade de mudar as coisas diretamente no mundo físico. E é justamente pela falta da terceira que a maior parte de nós não considera um celular como um robô. Ele não consegue se mover e agir no mundo físico, por mais que ele seja capaz de coletar informações sobre o mundo e processar elas. Será que o FBI tá me ouvindo agora? Isso é diferente do robô Eric, que foi o primeiro robô construído na Inglaterra em 1928. Ele era capaz de transmitir vozes que ouvia através de rádio para 2 operadores escondidos e então reagir a isso acenando e cumprimentando pessoas. E ele tinha as 3 capacidades desejadas. Ele conseguia perceber o ambiente, ele processava a informação, mesmo que dependesse de humanos para isso, e reagia a isso de forma adequada. Só que o Eric era um robô limitado porque ele dependia de humanos para ser controlado. Então ele não era verdadeiramente autônomo. Os primeiros 2 robôs eletrônicos capazes de processar dados usando circuitos como os de computador foram Elmer e Elsie, no fim da década de 1940. Esses robôs eram basicamente tartarugas mecânicas com cascas de plástico e conexões eletrônicas que tentavam imitar as sinapses do cérebro humano. Eles eram uma tentativa de demonstrar como a nossa própria mente funcionava. As conexões recebiam informações de um sensor de luz e um sensor de toque, e podiam controlar uma pequena lâmpada para emitir luz e movimentar os pequenos robôs usando motores. Os robôs não só eram capazes de desviar de obstáculos, mas eles apresentavam reações a acontecimentos inesperados, como por exemplo, ficar piscando a luz para a própria reflexão no espelho. Ah, que bonitinho!
E foi com essa frase que eu acabei de descobrir que eu não serei poupado quando a era das máquinas chegar. O caso do Elmer e da Elsie é um emblema da direção em que robôs e seres humanos pesquisando robôs iriam percorrer por boa parte do século XX. E essa direção seria a de pesquisar robôs cada vez mais capazes de processar uma diversidade de informações do seu ambiente, tomarem as suas decisões sem auxílio externo e então agirem no mundo de forma adequada. O que, resumindo, nos dá robôs mais capazes de agir de forma parecida com humanos. Só que essa é só metade da história. Robôs independentes e quase humanos eram os sonhos daqueles envolvidos com pesquisa de base em robótica. Mas do outro lado existe também a capacidade do robô de transformar o mundo ativamente. E aqui havia bastante potencial para uso comercial de robôs. Em 1960 já haviam braços robóticos sendo usados em empresas para mover objetos pesados. Se eles seriam os avós dos braços robóticos que hoje são encontrados, por exemplo, nesses robôs submarinos controlados remotamente que a Petrobras usa para manutenção das plataformas de petróleo. Eles fazem um serviço que seres humanos teriam muita dificuldade em fazer, e são um dos diversos lados positivos da robótica na atualidade. O avanço em robôs de serviço mudou o paradigma de como nós vemos robôs. Diferente dos sonhos de robôs idênticos aos seres humanos, a área de robótica indicava que robôs seriam coisas completamente únicas, com capacidades sobre-humanas e sub-humanas ao mesmo tempo. O ideal de robôs que refletem a capacidade humana perfeitamente deu cada vez mais lugar para a ideia de robôs úteis, com suas próprias capacitações extraordinárias e limitações distintas, capazes de modificar o mundo externo das mais diversas formas. Nós estamos falando de criaturas distintas e extraordinárias, só que limitadas. E percebam aqui que eu poderia tranquilamente estar me referindo à biosfera terrestre, aos animais e plantas do mundo. Mas não, eu estou falando da diversidade de robôs, uma verdadeira robosfera. Em pleno século XXI, nós já podemos notar uma robosfera cada vez maior ao nosso redor, com uma grande diversidade de robôs com diferentes níveis de autonomia e capacidades diferentes. O exemplo do robô submarino da Petrobras é um exemplo perfeito de como robôs nos ajudam a chegar onde seres humanos não conseguem. Seja ajudando a inspecionar tanques de combustível ou o casco de uma plataforma de petróleo em alto mar, a nossa convivência com eles é uma verdadeira simbiose. Nós precisamos deles para não termos que ir pessoalmente em ambientes inóspitos. E esse talvez seja um dos usos mais nobres de robôs: preservar a vida. Não é à toa que Marte é o único planeta que nós conhecemos que é completamente habitado por robôs. Diversas sondas capazes de coletar dados e enviar novamente para bases aqui na Terra habitam o planeta vermelho, nos ajudando a entender mais sobre o nosso próprio sistema solar. E eles carregam múltiplos sensores capazes de detectar sinais de vida e outros compostos químicos importantes, além de painéis solares para estarem sempre funcionando. Assim como nós dependemos de comida, robôs geralmente dependem de energia. As sondas de Marte são capazes de se manter funcionando em lugares extremamente perigosos para humanos, nos ajudando na nossa missão de conhecer mais sobre o nosso universo. E robôs nesse estilo, capazes de realizar as mais diversas tarefas com poucas instruções humanas, altamente independentes, eram quase que o sonho da robótica no século XX. Mas da mesma forma que o sonho por robôs basicamente humanos dos nossos antepassados foi substituído por uma visão mais prática e útil de robôs, a busca por robôs autônomos e independentes também foi deixada de lado na virada do século. Uma mudança na sociedade levou também a uma mudança no paradigma sobre robôs e o seu futuro. Essa mudança, a internet. A internet fez para a comunicação o que os robôs quiseram fazer para tarefas físicas. Com a internet, a capacidade de comunicação humana foi drasticamente amplificada. Hoje você pode acessar quase toda a informação da humanidade de um retângulo mágico que cabe no seu bolso, desde que você tenha uma conexão com a internet. A ideia de conectividade extrema também influenciou a robótica, e o paradigma de robôs independentes migrou para a ideia de robôs intimamente conectados à internet, outros robôs e computadores. Robôs literalmente capazes de usar tipo um Google, como um repositório de instruções e ajuda para tarefas novas. Por exemplo, imaginem um drone autônomo, que realiza voos para vigiar uma região em busca de focos de incêndio. Ao invés de programar todos os possíveis cenários de voos imagináveis, talvez seja possível conectar ele a uma base de dados com as mais diversas estratégias para lidar com situações complicadas. Por exemplo, como voar em ventos fortes, ou então estimar a probabilidade de chuva forte para saber quando se proteger e pousar em algum lugar seguro. Ou ainda como proceder caso ele encontre um ser humano possivelmente ferido ou perdido. O mundo real é cheio de desafios inéditos. E é impossível que quem programou o robô prepare ele para todas as situações imagináveis.
Seres humanos são naturalmente bons em extrapolar o inesperado e lidar com algo novo. Já robôs nem tanto. Mas essa limitação pode ser contornada permitindo que robôs se conectem na internet e compartilhem informações e estratégias. Saber o que deu certo e errado para outros drones poderia ser a chave para o bom funcionamento desse drone que eu usei no exemplo. E sim, aqui eu estou saindo das aplicações modernas de robôs e indo em direção ao futurismo. Mas o que eu realmente quero apontar aqui é uma capacidade robótica que não é óbvia, que é justamente servir de ponte entre a internet e o mundo físico. O que o drone do nosso exemplo acabou de fazer foi usar um Google não para informações puras, mas sim para instruções de como atuar no mundo físico. A ideia de robôs com capacidade de perceber o mundo, processar o que perceberam, então agir no mundo, se cristaliza em algo totalmente novo. O mundo que o robô percebe pode incluir a internet e informações eletrônicas. Na verdade, atualmente é até mais fácil para robôs navegarem na internet do que no mundo físico. Só que isso está mudando, pelo menos um pouco. Avanços em impressoras 3D permitem testar novos designs de robôs quase tão rapidamente quanto você consegue planejar eles, o que é algo inédito na história da robótica. Graças à lei de Moore, computadores de bordo para robôs estão cada vez menores e mais poderosos, o que permite que robôs processem cada vez mais informação por conta própria, o que significa mais espaço para sensores e motores. E com a possibilidade de se conectar na internet, caso falte capacidade de processamento para um robô, ele pode muito bem pedir ajuda. Isso tudo é muito bom, só que nem tudo na robótica avança de forma tão suave. Existem duas frentes principais nas quais os avanços são mais incertos e erráticos, e essas são hardware e software. Hardware são literalmente os componentes físicos que os robôs vão usar para interagir com o mundo. E isso inclui câmeras e sensores para perceber o mundo e também motores para mover o seu próprio corpo robótico e o mundo ao seu redor. A dificuldade aqui é justamente os motores. Manipular o mundo com o uso preciso de força é extremamente difícil. E é exatamente por isso que os robôs da Boston Dynamics capazes de controle fino do seu movimento para manter equilíbrio são tão impressionantes. Máquinas têm muita dificuldade em controle fino de movimento em situações imprevisíveis. E o segundo lado em que as dificuldades vem é no software, a parte de programas de computador rodando no robô, processando a informação das câmeras e controlando os motores e o próprio movimento do robô. A melhor forma de entender a dificuldade aqui é comparar com um computador. Se você quiser criar um programa em um computador qualquer, você escolhe uma linguagem tipo Python ou C e escreve o programa e roda ele da forma adequada. Na verdade, eu acho que hoje em dia ninguém mais escolhe C. Quando o programa estiver escrito, ele vai rodar como você espera em basicamente todos os computadores do mundo. E isso só é possível porque todos os computadores modernos usam basicamente o mesmo hardware para fazerem essas computações. Todo computador tem um processador geral ou uma CPU parecida com todos os outros computadores, com uma placa de rede, conexões para uma tela, mouse, conexões para o teclado. Só que o mesmo não é verdade para robôs. A robosfera inclui uma diversidade enorme de robôs, com peças diferentes, sensores diferentes e capacidades drasticamente diferentes. Enquanto um computador pode ser mais rápido do que outro, um robô pode ser capaz de controlar dezenas de motores a mais do que o outro, ou ter uma câmera infravermelha enquanto os outros robôs nem câmeras têm. É quase como se você fosse pedir para dois humanos diferentes desenharem uma cadeira. A imagem mental que vem quando eu falo cadeira nunca vai ser exatamente igual para duas pessoas. É como se os nossos cérebros estivessem rodando instruções diferentes. Então, como seria possível criar linguagens de computação úteis e simples que podem ser usadas nos mais diversos tipos de robôs? Por mais que algo como um Python para robôs não seja necessário para fazer um robô, ter algo assim tornaria extremamente mais fácil e rápido de testar novas possibilidades robóticas, além de tornar mais fácil e prática a troca de informação entre os próprios robôs. Basicamente, cada robô diferente pensa de forma única, e é preciso lidar com a programação e comunicação de robôs basicamente caso a caso, o que é uma dor de cabeça. Não podemos saber quando e como essas duas partes da robótica vão avançar, mas isso não nos impede de imaginar possíveis futuros robóticos, onde fazer robôs se torna cada vez mais prático e os robôs cada vez mais conectados. É impossível de prever o futuro dos robôs, porque isso depende de como exatamente os avanços na robótica vão ocorrer. Se o lado de pesquisa em movimento e controle de robôs ficar estagnado, talvez o principal uso de robôs no futuro seja justamente pelas capacidades de coletar informações e processá-las. E a última década deixou claro que coletar e processar informações, especialmente de consumidores, pode ser extremamente lucrativo. Existe toda uma indústria em torno de analisar comportamento de consumidores em sites na internet e maximizar as possibilidades de lucro. Robôs podem estender diversas dinâmicas que hoje só são possíveis graças à internet para o mundo físico. Por exemplo, um mercado com um sistema avançado de câmeras e uma base de dados poderia muito bem correlacionar uma faixa etária e o perfil de um comprador com possíveis produtos desejados.
Combinando isso com telas espalhadas pelo mercado, seria possível ajustar as propagandas que estão sendo vistas por cada pessoa para maximizar a chance de que algum cliente leve um produto a mais. Ou, se esse sistema estiver conectado à previsão do tempo, indicar para consumidores que foram até o mercado a pé um guarda-chuva. E aqui eu estou apontando duas estratégias. Com um sistema integrado capaz de perceber as consequências das suas próprias ações no mundo físico e alterar os seus planos de acordo, seria possível automatizar uma série de testes para descobrir as melhores estratégias de venda possíveis. E isso já acontece na internet, quando grandes sites mudam seu design ou estratégia de ofertas, porque eles aplicam as mudanças apenas para pequenos grupos de usuários que acessam o site, coletam dados e estimam quais das mudanças foram as mais efetivas. Esse exemplo só inclui tecnologias relativamente simples como câmeras e televisores. A ideia de coletar informações para buscar padrões de comportamento em clientes e montar estratégias pode ser estendida muito mais longe. A brincadeira fica pesada muito rápido. Drones sobrevoando locais públicos podem tentar estimar quais roupas estão em moda em um certo local ou quais são os mercados e comércios de preferência numa região turística. E se nós não nos preocuparmos com privacidade, adicionando o reconhecimento facial em um sistema como esse permitiria criar perfis individualizados, preciosos e precisos sobre todos os clientes. Informações que provavelmente poderiam ser vendidas à internet entre negócios similares. Se o custo para sistemas baseados em tecnologias robóticas for caro, tecnologias como essa só serão acessíveis para negócios que já são grandes, possivelmente aumentando a desigualdade de poder entre grandes e pequenas empresas ainda mais. Por outro lado, se o custo de ter um robô se tornar cada vez mais barato e nós usarmos eles para objetivos pessoais se tornarem mais simples, existe um outro futuro robótico possível, um no qual nós viveremos cercados de robôs pessoais. Talvez a venda da esquina tenha um assistente robótico que simplesmente dá oi e é uma atração divertida, um diferencial. Ou talvez esse robô secretamente tenha a capacidade de chamar autoridades caso detecte algo considerado uma ameaça. E talvez, quem sabe, toda segunda-feira essa venda coloque uma compra feita pela internet num carrinho de supermercado autônomo que entrega as compras para um vizinho que tem, sei lá, robótica como hobby. Talvez crianças brinquem na rua de pique-esconde contra drones de brinquedo. Ou talvez elas tenham caixas cheias de peças para brincarem de construir os seus próprios robôs. Bairros turísticos podem ter robôs personalizados para ajudar turistas a navegar, talvez aprenderem e terem experiências em geral agradáveis. Um mundo futuro, possivelmente repleto de robôs distintos, fazendo coisas diferentes, com objetivos distintos, nos dá uma robosfera por completo. Só que essas duas descrições de usos possíveis de robôs, tanto o uso mais comunitário quanto comercial, não mencionam uma coisa importante: como um mundo repleto de robôs vai afetar os robôs e a nós. Como essa diversidade de robôs na robosfera vai afetar os outros robôs e serviços automáticos. Diversos desses robôs vão ter câmeras, por exemplo. Será que esses robôs deveriam ser obrigados a reportar crimes e situações perigosas que eles encontrarem na rua? Onde exatamente nós vamos guardar todos esses vídeos gerados por uma infinidade de robôs para garantir um nível confortável de privacidade? Ou será que todos os robôs vão compartilhar o que eles viram numa espécie de YouTube Shorts robótico? Quais vão ser as políticas de organização para robôs se relacionarem com outros robôs fazendo coisas completamente diferentes? E não só isso, como que nós, seres humanos, vamos nos relacionar com esses robôs? Frequentemente, pesquisas com robôs autônomos mostram que seres humanos tendem a mostrar menos respeito e não considerar o impacto de interferir com o trabalho de um robô. O que vai acontecer se, quando os robôs começarem a ser mais presentes, eles virarem alvo fácil para serem vandalizados ou destruídos? Lembrando que cada robô provavelmente estará cumprindo uma tarefa para outro ser humano, e interromper isso pode causar mais do que dano para a propriedade de outra pessoa. Se, por exemplo, isso interromper a entrega de algum remédio ou um objeto de valor sentimental. Que tipo de consideração moral nós vamos dar aos robôs que talvez habitem o mundo ao nosso redor? E o reverso também é válido. Como interagir com humanos através de robôs vai afetar as nossas interações? Nós já sabemos que é muito mais fácil de se comunicar de forma agressiva em fóruns anônimos na internet, e robôs podem ser usados para fazer violência, tanto em usos militares como não. Se for possível alugar robôs remotamente, alguém poderia alugar um robô a milhares de quilômetros de distância para, sei lá, arranhar o carro de uma ex-namorada por razões vingativas, ou coisas piores. A questão fundamental aqui é a seguinte: da mesma forma que a internet removeu barreiras para a comunicação, robôs têm o potencial de romper barreiras no mundo físico, na capacidade de agir de forma direta. Robôs têm uma capacidade enorme de potencializar a capacidade humana de modificar o mundo ao nosso redor. E da mesma forma que o futuro da internet era um mistério nos anos 90, a exata forma com a qual robôs vão impactar a nossa sociedade também é. Só que as decisões e descobertas que vão impactar como a robosfera vai se relacionar com a gente vão ser tomadas pelas próximas gerações de engenheiros, pesquisadores e políticos. Quando as oportunidades de usar a robótica surgirem, é sempre bom pensar em como nós podemos usar robôs para potencializar a nossa capacidade para o bem, sem
Sim, e eu sei que isso é clichê, mas nós já temos robôs basicamente tomando decisões de vida ou morte em conflitos militares de um lado e robôs salvando vidas em resgates urbanos no outro. Então, talvez o nosso futuro robótico não esteja tão longe. Quem sabe nós estamos tão acostumados a imaginar robôs humanoides que nós ainda nem paramos para perceber que eles já estão entre nós, só que de uma maneira muito mais discreta. Muito obrigado e até a próxima.